Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta sexta-feira com a dupla André Roncalha, Roberto Mohamed, analisando as situações, as notícias, os acontecimentos com você. E a gente vai começar com uma análise que pode ser interessante, de um futuro próximo. O ex-presidente Jair Bolsonaro governou a segunda metade do mandato dele. Ele era, assim, tiete do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o Trump governou 2019 e 2020, a segunda metade do mandato dele, e a primeira metade do Bolsonaro. Mas a segunda metade, 21, 22, era Bolsonaro no Brasil e já Biden nos Estados Unidos. Agora isso pode acontecer com o Lula, ele presidente do Brasil e o Trump presidente dos Estados Unidos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. A gente tem que analisar porque eu acho que a situação é bem diferente, Paulo. O Bolsonaro, assim como o Milei, são caras que não têm uma vivência. A história deles não é uma história de construir carreira política ou de empreendedorismo, empresários que viraram presidentes, não. São dois caras problemáticos. Um que se dizia ex-militar, mas na verdade é ex-político, porque militar ele foi até um ponto da carreira, ele era tenente, depois ele foi promovido a capitão na reserva. Ele nunca foi capitão. E num acordão feito no Superior Tribunal Militar, porque ele falou que ia entregar todo mundo naquele atentado terrorista que pegaram todas as provas do planejamento na casa dele, e que, ele avisou que se ele fosse exonerado, ele fosse expulso do exército, ele entregaria todo mundo e tinha oficial de alta patente naquele absurdo. A gente está falando do governo Sarney. E o Milei, um maluco, outsider, um cara que é apostador de cassino e que chega ao governo. Porque eles são caras da experiência, nunca foram empresários, nunca foram nada de relevante na sua vida. O Trump não, o Trump é empresário. E o Trump é pragmático. E por que ele é pragmático? Quem tem que estar mais preocupado com a vitória do Trump não é o Lula, é o Zelensky. Ele tem que estar preocupado. O Trump tem uma relação excelente com o Putin. Por quê? O Trump é pragmático. Por ser empresário. Dinheiro não tem cor, não tem ideologia. E o Trump pensa assim. E, na verdade, ele até demonstrava um certo desprezo por gente como Milei, Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Aquilo, sabe, para eles era uma situação ridícula, aquela coisa de puxando o meu saco. O Biden é muito mais ideológico do que o Trump. E aí a gente vai para uma conversa que a gente teve a semana passada no programa, quando eu falei da ligação do Putin para o Lula. A questão do BRICS. O Lula tem posições de relações exteriores, de comércio exterior, que não são tão diferentes ou tão estranhas ou opostas à do Trump. O Trump já disse isso, manifestou publicamente. Ele é contra todo o dinheiro que os americanos estão jogando na Ucrânia. Ele é contra isso. Trump é pragmático. Falou, o problema é deles. Da mesma forma como eu acho que o Trump também faria isso em relação a Israel. Não vou me meter. O Trump já disse várias vezes que ele quer que a América Latina se exploda, que o problema é, ele chegou a parar, tirar os Estados Unidos de organismos internacionais para não ter que pagar dinheiro, que ele falava, isso não me beneficia, por que eu vou mandar dinheiro americano para isso? Então vamos deixar claro que o bolsonarista ele é obtuso quando ele olha o panorama do mundo. Por quê? Porque como o Bolsonaro puxa-saco do Trump, é o mito do Trump, o mito do Bolsonaro é o Trump, e o mito do bolsonarista é o Bolsonaro, então ele olha para isso e fala, eu sou Bolsonaro. O Trump é um super mito. Sem parar para pensar que o Trump é pragmático, e talvez as relações do Lula com o Trump sejam melhores do que as relações do Lula com o Biden.
Por quê? Primeiro que o Lula tem essa postura dele, você vê, a visão americana hoje do Brasil é de um presidente que não se define quando há um interesse americano em jogo. E aí você vê que o Biden não tem com o Lula uma relação de afago, muito pelo contrário. Já no caso do Trump, eu acho que essa relação de afago surgiria. Porque muita coisa do que o Trump imagina em política externa ou planeja estrategicamente em política externa tem a ver com o governo Lula. Então, pode acreditar, Paulo. A gente está falando de relação Estados Unidos-Brasil. O Bolsonaro era tão pequeno que ele personalizava isso. Era Trump, Bolsonaro. Isso não existe, nunca existiu. O desprezo dos Estados Unidos pela América Latina sempre foi muito evidente. Eles se preocupam no máximo com o México. Mas por quê? Porque está do lado da cueca dele. O resto, que se exploda. Eles sempre foram assim. Agora, no caso de uma vitória do Trump, e que eu também não acho que é tão favas contadas assim, o Lula vai ter muito menos problemas do que Bolsonaro teve com o Biden. E muito mais possibilidades de ver o Brasil ocupando mais espaços com a vitória do Trump, porque a Europa não vai ter mais o suporte americano, porque o Trump quer que a Europa se exploda. Essa é que é a verdade. Boa tarde, André Roncalha. Tem uma declaração do Trump que eu levei na brincadeira, que ele falou que se arrependeu de não ter invadido a Venezuela e tomado o petróleo todo deles, né? Se ele tiver um segundo mandato, seria uma segunda oportunidade? Pois é, Paulo, boa tarde. Paulo, boa tarde, Roberto. Eu queria ser otimista como o Roberto nessa leitura, porque eu concordo com a leitura que o Roberto fez naquele contexto da primeira gestão do Trump. Só que agora eu acho que algumas peças se moveram na América Latina que aumentam a incerteza sobre qual vai ser a postura do Trump. Então pode ser que um dos cenários seja esse que você apontou, relações normalizadas com o Brasil, pragmáticas, interesse dos dois países em questão, e a solução é uma solução típica, né, de relações bilaterais, aumento de exportações. Os republicanos, historicamente, né, geram muito mais comércio para a América Latina do que os democratas, que tendem a ter algum ímpeto mais protecionista, mas o Trump também foi protecionista durante a sua gestão. Ele se mostrou um nacional desenvolvimentista ainda, que com esse pendor político para a direita, para o conservadorismo. Então, eu não sei se com a eleição do Milei a gente vai ter essas relações tão lisas com o Brasil por conta exatamente da formação de um eixo da extrema-direita ligando a América do Sul aos Estados Unidos e à Europa. Então pode ser que haja uma mudança, que é o que eu, infelizmente, antevejo. Eu acho que se o Donald Trump for eleito, o que está longe de ser garantia, eu acho que vai ser uma eleição tão emocionante quanto a que foi em 2020, com várias reviravoltas, com mudanças de última hora, com questionamento dos resultados, com a possibilidade, inclusive, de eleito o Donald Trump governar da cadeia. Ou seja, eles já estão pressupondo, né, inclusive analisando a possibilidade de o Trump vitorioso governar de dentro do presídio. Então eu acho que tem tudo para ser uma eleição muito, muito interessante do ponto de vista da análise, e eu acho que o cenário está aberto. Eu vou explicar por que eu acho que esse cenário ele gera muita incerteza. Primeiro, com a eleição do Milei, esse eixo da extrema-direita na América do Sul levanta exatamente os questionamentos que o Paulo apontou aqui sobre o que vai acontecer com os países que deram uma guinada à esquerda. Então a gente está falando de Chile, a gente está falando da eleição recente no México, a gente está falando do Brasil. Então existe um eixo de esquerda aqui na América do Sul que eu acho que muda um pouco a maneira como o Trump vai se portar com relação à nossa região. Eu não acho que ele vai olhar assim com muita calma aqui e respeitar o acordo que o Lula fez com o Biden de ser um líder regional. Eu acho que há uma possibilidade
de ele tentar fortalecer o Milei nesse papel de coordenação local, o que pode ser incrivelmente danoso para a coordenação regional, porque a gente vai sair de um esquema de liderança para um esquema de laissez-faire, em que o presidente sai xingando todos os seus homólogos, que são, né, os seus homônimos, que são, né, de outras vertentes políticas, o que é algo, do ponto de vista diplomático, muito preocupante. Agora, na Europa é onde está a minha maior preocupação, Roberto. Por quê? Se os Estados Unidos tirarem o time de campo, como o Trump já ameaçou fazer durante o seu mandato, colocou a Alemanha contra a parede, no caso, né, da elevação dos preços da energia vindo da Rússia, dizendo assim, olha, a gente fica colocando dinheiro aqui na OTAN e vocês, alemães, não apenas não põem dinheiro na OTAN para se proteger, como vão fazer acordo de suprimento de gás exatamente com o país, né, que é a Rússia, que gera instabilidade do ponto de vista da OTAN. Então, Trump já colocou a Alemanha e a União Europeia contra a parede. Se ele retira esse apoio, com a emergência de forças de direita na Europa, como a gente está vendo, o meu receio é a Europa entrar num grave processo de crise, de conflito entre os Estados nacionais ali. Já existe a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que vai ser se a coordenação desses esforços ficar dispersa? Não existir efetivamente um olhar para a paz, ao contrário, né? A Ucrânia se armando com forte subsídio americano. O que vai acontecer? Eu não sei. E aí uma guerra na Europa todo mundo já conhece. Não foi árabe, não foi africano que explodiu bomba atômica. Foram os europeus. A gente está falando do arranjo Estados Unidos e Europa. Quem fez 2 grandes guerras mundiais foram os europeus. E aí o que vai acontecer num cenário de ausência de coordenação das ações ali dentro da Europa? Eu fico muito preocupado. E aí, finalmente, onde que o Trump vai atuar de maneira muito intensiva? No novo foco de tensões, que é exatamente o leste asiático. Então é ali, na relação entre China e Taiwan, que eu acho que é onde vai residir o principal foco de tensão, porque no Estreito de Taiwan é onde a gente vai ter, né, preocupações grandes, pura e simplesmente porque cerca de 80% dos semicondutores, que são os chips, são produzidos ali nessa grande ilha pela TSMC, que é a grande produtora de chip taiwanesa. Então, esse arranjo de o Trump vencendo me preocupa muito, porque todos os cenários são possíveis e isso gera o que a gente chama em economia de incerteza, ou seja, é a dificuldade de eu pegar esse cenário que o Roberto desenhou e atribuir uma probabilidade. Olha, acho que isso pode ocorrer com 50% de chance, acho que isso pode ocorrer com 30% de chance. É muito difícil de saber, porque o cálculo político do Trump pode ter mudado muito nesse meio tempo. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, o André Roncalli, economista, o Roberto Mohamed, advogado, estão analisando, comentando as situações com você. Mohamed, tem uma febre privatizante no governo de São Paulo que estava colocada no governo Bolsonaro até o final de 2022, justamente no Ministério de Infraestrutura do Tarcísio, veio com ele para o governo de São Paulo. A gente tem a situação do aeroporto Salgado Filho, tem a situação do aeroporto de Guarulhos, tem a situação da Sabesp. Como é que você vê essa movimentação nesse momento? Paulo, vamos focar, porque a semana passada a gente falou de Guarulhos. A advertência da ANAC, foi uma desastre. A advertência da ANAC, quem ia imaginar que o maior aeroporto do Brasil seria proibido de aumentar o número de voos. Isso com a conclusão recente do Terminal 3. E eu disse aqui, nós estamos falando do maior hub de comércio exterior do Brasil depois do Porto de Santos. Não é só passageiros, a gente só pensa no pessoal indo para Disney, né? Indo para a França, tal. Mas vamos imaginar, vamos pensar em aquilo que realmente é Guarulhos. Porque não foi por causa disso que essa empresa pegou o aeroporto na privatização. Ele era a joia da coroa pelo volume que ele tem de valor agregado na economia brasileira, porque o que vai para o aeroporto de Congonhas é preciso um navio inteiro com o mesmo valor de carga de um cargueiro.
muitas vezes. Um cargueiro, por exemplo, que traga semicondutores, que traga microchips, que traga material de alta tecnologia, que traga vacinas. Você não manda isso de navio. Então, é inacreditável o que aconteceu. Essa empresa que administra Guarulhos, ela é criminosa. Não tem segurança no estacionamento. Não tem segurança dentro do aeroporto. Acontecem assaltos dentro do aeroporto. Fora as condições críticas de banheiro e tal. E aí a gente vê, a ANAC expõe um drama maior ainda, o perigo que é operar aviões em Guarulhos. Problemas de deficiência de sinalização, do equipamento de pouso automático, segurança nos hangares. Que é isso? Nós não estamos falando de um aeroporto de Petrolina, nós estamos falando do maior aeroporto brasileiro. Aí a gente agora vai para lá, para o Rio Grande do Sul, e aí eu vou combater aquilo que é o maior discurso da onda privatista. Eu não sou contra privatizações, já cansei de dizer aqui. O aeroporto Salgado Filho vai ter que ser refeito. Refeito. Só quem não conhece aviação está falando que o aeroporto vai agora, já logo, logo está começando a operar. É 1 ano para pousar um avião lá ainda. Eu aposto com qualquer um. Vão ser condições precárias para aviões militares ou aviões de carga, talvez possam operar antes. Avião de passageiro não pousa lá. Gente, um aeroporto tem, por baixo da sua pista, para quem não conhece e sabe, olha, quando você olha Congonhas, vamos falar que é aquele que a gente passa mais vezes. Congonhas está em cima de um platô. Quem está ali pela Bandeirantes ou pela 23 de Maio, que aí virou Washington Luiz depois da Bandeirantes, sabe que Congonhas foi feito em cima de um platô. Esse platô, embaixo dele, tem toda uma área de serviço, uma cidade subterrânea que ninguém imagina. Por quê? Porque todo o cabeamento, todo o material de alta tecnologia que possibilita que um avião pouse em Congonhas sem piloto, para quem não sabe, isso é possível. Não se faz esse tipo de operação pelo tamanho da pista. Mas esse é um dos problemas de Guarulhos, que tem pista para isso. Você pousa sem piloto. Aquilo que a gente vê em filmes de desastres e tal, isso não existe mais porque o avião pousa sozinho. Se tiver uma pessoa lá só para engatar a comunicação. Eu já cansei de explicar que em Congonhas é fácil ver o sistema, são aquelas torres vermelhas que atravessam a Bandeirantes no final da pista. Aquilo já é o sistema que toma o controle do avião, se for preciso. Tudo isso passa por baixo. Não fica no alto, não são torres. É chão, é embaixo da pista. Você sabe o que aconteceu no Salgado Filho? Tudo foi destruído. Não é que sobrou alguma coisa, vão recuperar. 100% da tecnologia de segurança, pouso automático, controle de pista, visualização, sinalização, tudo foi destruído. 100%. Não adianta olhar, olha, a escada rolante dá para aproveitar, a escada rolante que se dane. O problema é o voo. O aeroporto só existe se nele puder pousar e decolar avião. Ninguém vai lá por causa da loja. Você já foi passear em Guarulhos para almoçar num restaurante? Não. Aquela pista vai ter que ser totalmente destruída, demolida. Toda a parte de tecnologia vai ter que ser refeita para ir fazer as pistas novas. Não se arruma isso, se refaz. Nós estamos falando do Brasil, gente. O aeroporto de Recife demorou 22 anos para ficar pronto e não está pronto ainda. Vocês acham mesmo que em 6 meses o Salgado Filho está funcionando? E mais. E aí vem a grande pergunta, e é isso que eu queria que a gente explorasse aqui. Quem vai pagar a conta? A Fraport? A concessionária do aeroporto? Tem dinheiro para isso? Não vem sem vocês que seguro cobre, tá? Por quê? A Estapar,
que é concessionária do estacionamento do Salgado Filho, já avisou que não vai indenizar nenhum dos donos de carros que foram perdidos no estacionamento. Por quê? As cláusulas, quando você faz seguro de um carro, você não lê a apólice. É óbvio que você não lê. Se você é dono de uma padaria e essa padaria encher de água por conta de uma inundação, o seguro não vai cobrir. Vai dizer que é tragédia natural. Todo seguro exclui tragédia natural. Tragédia ambiental, inundação, terremoto. Está excluído. É o que torna o seguro viável. Se a Estapar não vai pagar o conserto dos carros ou os novos carros para aqueles que deixaram no seu estacionamento e ela tem seguro, e ela já avisou que não vai pagar. Imaginem se o seguro, a seguradora do aeroporto, vai pagar tudo isso. Aí entra a questão. Esse discursinho que muita gente tem, e a gente ouve governador falando, até ministro da Economia falando, tal, que não, a privatização, a iniciativa privada, só a iniciativa privada salva. Quem na iniciativa privada, tirando Bill Gates, Elon Musk, o Zuckerberg, qual empresa tem dinheiro para refazer um aeroporto? Sabe onde isso vai parar? Tesouro Nacional, BNDES. Podem acreditar. Aí você fica se perguntando, peraí, então a gente privatiza para quê? Pois é, aconteceu o que aconteceu, mas esta empresa, primeiro que é mais fácil para ela largar o negócio, dizer, olha, desequilíbrio econômico, eu não tenho condição de investir, estou indo embora, estou fazendo as malas aqui, vocês que peguem esse aeroporto que se virem. Porque nenhuma empresa privada tem dinheiro para isso. Eu estou falando algo desconexo da realidade, o André? Vai sobrar para quem a conta de refazer o Salgado Filho, por exemplo? Não, certamente vai sobrar para o governo por um motivo, na verdade, até mais proverbial do que a típica visão privatista simplória, que a gente chamou de liberalismo de jardim de infância, que é tudo fica bem até que fica ruim. E quando fica ruim, você chama o Estado malvadão para resolver os seus problemas. Que problema que eu estou falando aqui? A Fraport, que é essa empresa alemã que gera aeroportos no mundo inteiro, que faz a gestão do Salgado Filho, ela fez uma apólice de seguro privada que não cobre os custos para a reconstrução do aeroporto. E aí ela já disse, olha, ela já estimou que vai ser 130 milhões, eu acho que vai ser mais do que isso. Ela falou, não tenho como honrar isso porque a apólice que eu fiz não cobre esse valor. Aí eu pergunto, essa empresa faz gestão de aeroporto no mundo inteiro. A gente está há anos avisando que aquela área ali é uma área de alagamento, é uma área de inundação. E isso não foi incluído no contrato de seguro? Mas não se sabe se vai ser pago. Então, mas o setor privado não sabe identificar tudo? O setor privado não inclui nos seus contratos todas as possibilidades de ocorrência? O sistema de preços não prevê perfeitamente tudo o que vai acontecer? Como que a empresa seguradora não incluiu nessa apólice a possibilidade de eventos extremos, que todo mundo já sabia que ali existia e que havia a chance disso acontecer? Sabe por quê, Roberto, que não fizeram? Porque a apólice de seguro é caro. Talvez seja um dos gastos que todo mundo, pessoa física ou pessoa jurídica, mais odeia fazer, que é gastar com seguro. Por quê? O que é o seguro? Você paga cotidianamente para um evento extremo, com baixa possibilidade de ocorrência. Então é o equivalente a você ficar gastando. Você não quer torcer que ocorra o evento pelo qual, que a gente chama de sinistro, pelo qual você vai ser indenizado pela seguradora. Pois bem, a Fraport não fez a sua parte, não pagou por uma apólice, mesmo nas condições de risco razoavelmente já conhecidas de alagamento e inundação do aeroporto. E aí, mais uma vez, a gente está vendo a austeridade corporativa, que reduz custos de segurança, que reduz gasto com os seus funcionários para aumentar a sua lucratividade e se preparar pouco para a ocorrência de eventos como esse, que já eram amplamente conhecidos. O resultado qual vai ser? Como o Roberto já colocou, setor público, está aqui, ó. E a questão é, a Infraero, que vem sendo, inclusive quase foi privatizada no governo anterior, e só não foi por incapacidade e incompetência típica dos bolsonaristas no Estado, tem mais de 3 mil, cerca de 3 mil funcionários distribuídos por toda a administração pública.
Porque exatamente como ela foi, né, diminuindo as suas operações, ela foi distribuindo esses funcionários. Ou seja, ela tem a capacidade de absorver esse aeroporto caso a Fraport não faça a sua parte e não honre com esses gastos. E aí a gente tem dois cenários. Um cenário, a Fraport transfere para o setor público parte desse custo, para mim e para você, que vamos pagar por essa reforma, ou ela simplesmente, e isso já foi dita pela representante da empresa, talvez a gente simplesmente perca a concessão, a gente se retraia da concessão e volta lá para a Alemanha, e não continua deter a gestão do aeroporto. E aí temos novamente típico comportamento dessa ótica privatista, que é, enquanto as coisas vão bem, eu assumo o risco, eu digo que eu invisto, eu aumento os lucros dessas corporações, e na hora que o custo pesado vem, eu transfiro para o Estado. E, novamente, um custo que poderia ter sido antevisto e ter sido incluído nessa apólice de seguros, mas não foi, para justamente ampliar os lucros dessa empresa. É aí que a gente para pensar nessa onda toda que a gente está falando aí da Sabesp, porque a gente fica se perguntando por que essa preocupação e pressão do governo do Estado em pressionar os municípios a aprovarem um aditamento ao contrato de concessão da Sabesp, lógico, para ela manter o valor, e quando privatizada, eu já disse aqui, os contratos têm uma armadilha e nenhuma Câmara está discutindo isso. Vai chegar a hora da Câmara de Santos, vai chegar a hora da Câmara de São Vicente, de todas as câmaras discutirem isso, quando você tem um projeto de privatização que não está passando por discussão dos problemas, que está todo mundo colocando paraíso, só a iniciativa privada salva. Está aí, agora ainda tem a questão da Fraport e tem a questão que a gente já cansou de colocar aqui da Enel. Mas ninguém fala nada. Eu quero ver quando a bomba explodir, porque nesses contratos a Sabesp privatizada não tem que se preocupar com instalações não regulares. O que é instalações não regulares? Morrinhos, Vila Gilda, Paraisópolis, México 70. E aí? A gente mata essas pessoas? Porque elas só dão trabalho? Ou o governo vai ter que criar uma nova estatal? Ou vai subsidiar uma empresa privada? Aí eu vou perguntar. Peraí, era para privatizar porque eles têm para investir e vão resolver. E a gente vai ter que subsidiar? Ah, peraí, né? Eu nunca entendi por que passa linha de ônibus para iniciativa privada se o Estado tem que botar dinheiro na linha de ônibus para fazer empresário ficar milionário. Por que não é estatal? É a gente que está pagando mesmo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco, o Roberto Mohamed e o André Roncalha estão analisando as notícias, as situações com você. A gente ainda tem algumas pendências aí na questão das privatizações, né, Mohamed? Paulo, é importante deixar para as pessoas pensarem o seguinte: não existe lugar no mundo onde empresa privada tenha capacidade de investimento de infraestrutura como tem o Estado. Só o Estado tem. Isso ocorre no mundo inteiro. A maior represa do mundo, que é a Hoover americana, foi construída dentro do New Deal americano. E foi o que era o New Deal? Investimentos maciços do governo, do Tesouro americano, para fomentar a economia. É assim que a coisa funciona. Então essa panaceia de privatiza estrada, porque aí a iniciativa privada vai construir a estrada, vai duplicar. Não, ela vai pegar dinheiro no BNDES, ela vai pegar dinheiro num banco privado lá fora, mas o fiador, o avalista desse contrato vai ser o Estado. Foi assim que a Imigrantes foi feita. Porque não existe grupo empresarial com possibilidade de injeção desse tipo de capital. A menos que eu falei, se a Meta, dona do Facebook, viesse pegar uma concessão. Eles têm dinheiro para isso. Tirando estas empresas, não tem. A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, com todas as empresas de aviação no mundo. Não é só a Gol e a Latam que estão em recuperação judicial. Todas as empresas europeias, as empresas americanas, todas estão com dificuldade. Estão parando aviões. Olhem, nós falamos aqui outro dia do que aconteceu com a Boeing. Para quem não sabe, a Boeing é quase que uma estatal americana. Ela é um símbolo americano.
ela já tem passado por crise faz tempo. Os Estados Unidos, as Forças Armadas Americanas, fizeram uma operação de salvamento da Boeing que poucas pessoas discutem. O F-18 não é um projeto de um avião de combate, foi o projeto de avião de combate que salvaria a Boeing. Se for comparar o F-18, haviam outras opções iguais ou melhores entre os outros aviões usados na Força Aérea e pelos fuzileiros, como o F-15 e o F-16. Por que se investiu tanto no F-18, tornando ele o padrão dos fuzileiros navais, por exemplo? Para que fosse salva a Boeing. Essa foi a questão. Um comandante da Força Aérea Americana falou agora que se a Força Aérea Americana fosse pensar única e exclusivamente em qualidade e funcionalidade, fazia uma encomenda de 100 KC-390 da Embraer, em vez de ficar reformulando ou pedindo um modelo novo do Hércules C-130. Mas o problema é que ele é brasileiro. Porque é o único avião que se adequa às necessidades hoje dos fuzileiros e da Força Aérea. Para nós seria ótimo, né? A salvação da Embraer. Mas o problema é que o americano sempre pensa no seu próprio umbigo. No máximo ia falar, tá bom, eu compro, mas tem que fazer aqui. A questão é, não existe esse negócio de só iniciativa privada salva. A gente falou aqui na semana passada, a única linha de metrô e trem urbano de São Paulo que é problemática, qual é? A via rápida. Via fácil? Eu não sei se é via rápida ou via fácil. Que é privada. É a única que dá problema. O metrô de São Paulo não dá problema. Tirando greve, ele não dá problema. Quando você olha para o fornecimento de energia elétrica, eu canso de dizer aqui, quando o governador vem comparar a privatização da Sabesp com a telefonia, ele comete um erro técnico. A privatização das telefônicas só deu certo por um motivo: a livre concorrência. Foi um processo que começou da forma certa. A primeira coisa foi desmantelar as estatais que tinham tinham um monopólio das telecomunicações. E aí você passou a ter a possibilidade, você vai dizer, mas ainda permaneceu da telefonia fixa. Mas o investimento na telefonia celular foi tão maciço que aquele monopólio que havia da Telefônica ou da Vivo depois, em relação a telefone fixo, morreu, porque o telefone por internet tomou conta do mercado. Quem é hoje que tem, além de empresa, tem telefonia fixa? Quase ninguém. Isso só aconteceu por causa da concorrência, porque eu brigo com a Vivo, vou para Claro. Se eu brigo com a Claro, eu vou para a TIM. Se eu brigo com a TIM, eu vou para a Nextel, eu vou para o raio que o parta. Mas eu saio, eu tenho opção e eu vou ficar mudando toda hora. E depois que inventaram a possibilidade de eu manter meu número, vocês vejam que a fidelidade acabou. As empresas ficam inventando promoção. Aí elas ligam para você depois de um ano de telefone e falam assim, olha, eu tenho uma oferta para o senhor que vai diminuir o valor de internet e de telefone. Uai, por que estão me ligando para diminuir o valor do meu contrato? Simples, vai ter que assinar uma revalidação da fidelidade por mais 2 anos. É assim que funciona. A mesma coisa aconteceu com os bancos. Nunca os bancos brasileiros foram tão iguais. Depois que veio o Open Finance. Que você hoje, o próximo passo do Banco Central vai acabar de vez com isso. Então é muito importante que as pessoas abram os olhos para esse discurso fácil da iniciativa privada. A gente viu o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e eu perguntei aqui, será que aquelas bombas emprestadas pela Sabesp que estão fazendo a diferença teriam sido emprestadas pela Sabesp SA privada? Seriam, André? Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu vou adicionar um ponto importante, principalmente nessa questão da telefonia, porque o Mohamed colocou a questão da governança, né, da concorrência. Então você colocou várias empresas para fazer isso. Mas tem um elemento por trás disso que se chama tecnologia. Antes, o oferecimento de serviço de telefonia era um monopólio, porque você precisava de cabeamento específico para usar aquilo, que era um investimento de infraestrutura, como hoje ainda ocorre com o serviço de TV a cabo, né, que a empresa tem que ir lá, montar aquela estrutura, e não vai vir uma concorrente usar o cabeamento daquela empresa.
Quando você traz uma tecnologia nova, a concorrência se torna possível. Foi isso que aconteceu na telefonia. A minha pergunta, Mohamed, que eu acho que todo mundo que está acompanhando e que tem esse ímpeto, né, essa inclinação a achar que o setor privado é sempre mais eficiente que o setor público, deve se perguntar, há uma mudança radical na tecnologia de saneamento público que justifique transferir para o setor privado? Porque a gente vai transferir uma empresa monopolista pública para o setor privado, que vai continuar sendo uma empresa monopolista. Ainda não se criou uma tecnologia que faz com que eu, né, compre água de diferentes fornecedoras, porque eu ainda dependo, né, do encanamento da tubulação que leva a água para minha casa. Isso é um monopólio. Então não mudou a tecnologia a ponto de a água atravessar, né, a barreira física e chegar na minha casa sem o fornecimento de uma empresa. Sem a mudança de tecnologia, essa comparação de telefonia com saneamento, com, né, parte de energia elétrica, é um total sem sentido. Eu vou de novo dizer, é o oposto da inteligência, para não chamar de algo mais direto. Não faz nenhum sentido. Essa implicação de a gente sempre achar que o setor privado é superior à iniciativa pública, dá no que dá nas situações em que a gente precisa do Estado atuando. Então os lucros são privatizados e os custos são compartilhados com toda a sociedade. O mundo inteiro está passando por um processo de reestatização de serviços básicos. A França acabou de reestatizar a sua empresa de energia elétrica, a EDF. A gente está vendo esse processo mundo afora, porque nos últimos 40 anos, todas as tentativas de privatizar serviços básicos que têm monopólio na sua base de atuação, que é o que a gente chama de governança econômica, eles deram errado. Porque a iniciativa privada, ela tem a tendência a cortar custo e não investir em melhoria. Por quê? Se ela tiver capital aberto em bolsa, ela tem que ficar respondendo e dando satisfação, não para você que consome o serviço dela, mas para o acionista que está esperando no final do trimestre, sim, trimestre, eu não estou falando daqui 5 anos, daqui 10 anos, no trimestre que ela ofereça os lucros. E ela não vai fazer isso subindo tarifa, porque ela muitas vezes não pode fazer isso, porque é regulada por contrato. Então onde que ela faz? Cortando o quadro de funcionário, cortando gasto com segurança, cortando gasto com investimento, cortando gasto com melhoria de qualidade. E quem acaba pagando por isso é exatamente, né, a pessoa, o usuário que recebe esse serviço. Então, na ausência de uma mudança tecnológica que nos livre de monopólios, o que ainda não aconteceu em vários setores, essa pecha de que o setor público não entrega é uma grande inverdade. Cortando gasto até com seguro, como foi o caso da Fraport no aeroporto Salgado Filho. Uma análise final para essa sexta-feira, no começo do mês, foram apresentados números positivos da economia brasileira. O crescimento do PIB 0,8%, crescimento do consumo 1,4%, o crescimento da renda, né, a diminuição do desemprego, a inflação sob controle. Por que o governo Lula não consegue capitalizar em popularidade esses números positivos? Então, os dados que saíram são dados positivos. Primeiro, a economia está crescendo até mais do que aquilo que se esperava. O mercado previa um crescimento de 0,7%, a gente cresceu 0,8% no trimestre, puxado agora pelo setor de serviços, que emprega a grande parte das pessoas no país. Tem ainda o desempenho positivo da agricultura, foi um pouquinho menor do que no ano passado, mas está muito bom ainda. E a indústria, que está andando de lado, mas já voltou a ter alguma atividade. O problema é que o efeito, né, Paulo, das enchentes no Rio Grande do Sul tendem a abalar um pouco esse número. E aí vem a preocupação, se o PIB está indo tão bem, por que a gente não vê essa reação na parte da popularidade do presidente? Primeiro, como a gente já discutiu, acho que tem muita dinâmica de comunicação aqui, tem muita fake news, a extrema-direita domina as redes sociais e consegue reverter narrativas positivas em críticas ao governo, mas tem um elemento que ele é fundamental aqui, que é a carestia. Você que está em casa, vai ao supermercado e nunca imaginou ter que pagar 15, 16 reais num quilo de cenoura. Nunca imaginou ter que pagar, né, 2 dígitos por 1 quilo de tomate. Então, ainda que o preço desses alimentos não esteja subindo rapidamente, eles subiram no passado.
E continuaram altos. E continuaram altos. Então as pessoas, elas olham para trás e falam assim, poxa, eu pagava muito menos por isso, e mesmo que meu salário tenha aumentado, né, e acompanhado, porque a renda real média vem subindo acima da inflação, a pessoa ainda tem a sensação, né, de que ela está gastando mais do que ela gastava antes. E isso mobiliza muito o sentimento da população, não apenas no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, porque as pessoas, elas simplesmente agora têm que gastar mais recursos do seu orçamento com coisas que ela não gastava. Então o governo precisa trabalhar fundamentalmente e de maneira bem rápida na sua comunicação para tentar, de alguma forma, mostrar que a economia, apesar da carestia, ela tem aumento de renda, ela teve aumento do crédito ao consumidor, a economia está crescendo com emprego, né? Só no primeiro trimestre foram criados mais de 250 mil empregos novos. Então isso é muito positivo, mas as pessoas precisam efetivamente sentir isso. Se elas não sentirem, a popularidade do governo tende a reagir muito mal. Alguma observação, Mohamed? Tem que esconder a Janja? O problema da Janja nenhum governo é perfeito e a gente já teve esse problema de participação de mulheres na política e que você teria o inverso se, por exemplo, você tivesse uma mulher eleita presidente com seu marido sendo a figura oculta. E a gente já teve isso no mundo. O problema não é a Janja. O problema no Brasil é a hipocrisia e a falta de memória e, mais ainda, memória seletiva. As pessoas têm que pensar nisso. Quando você pega um político, por exemplo, que fica mudando de posição toda hora, você tem que perguntar, será que vale a pena votar num cara que cada hora está apoiando uma pessoa, cada hora ele faz uma coisa, ele está traindo todo mundo. Se ele trai todo mundo, eu também vou traí-lo na urna. É isso. O Opinião Litoral chega ao final, agradecendo a participação do André Roncalha, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição e mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.